acho que vocês vão começar a ficar mais habituados com os nossos bate-papos. A gente prefere fazer em formato de gravação do que ao vivo. Depois a gente entra no ao vivo. Vocês já devem ter visto, se não virem, até recomendo que vejam, uma entrevista que eu fiz com o Vinícius Paiva sobre a questão dos streamings de futebol. E dessa vez a gente trouxe um outro contraponto completamente diferente dos demais, que é o trabalho de comunicação e o trabalho de formação e de ajuda na formação de estudantes para a área do jornalismo esportivo. A gente sabe que tem muitas dúvidas, muitos questionamentos, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que perguntar, têm receio de perguntar, e a gente trouxe exatamente o projeto que o Fim de Jogo vem fazendo com a Universidade Veiga de Almeida. Estamos aqui com a Dani, vou pedir para a Dani se apresentar, e 2 estudantes que já vêm conversando e já vêm fazendo exercícios práticos aqui nas coberturas do Fim de Jogo, que vão falar um pouquinho dessa experiência também. Essa é a nossa ideia desse bate-papo. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, se forem estudantes, tiverem alguma dúvida do que fazer, de como proceder, como é que são os caminhos, aí vou fazer que nem os blogueirinhos fazem, olha, escreve aqui nos comentários para vocês poderem passar para a gente e a gente ir atrás dessas informações. Então, vamos começar com a Dani. Dani, gostaria que você se apresentasse para o pessoal situar do teu papel dentro desse projeto. Olá, pessoal do Fim de Jogo. Cris, super obrigada pelo convite. Eu sou a Daniela Oliveira, sou a professora responsável pelo projeto da Agência UVA. A Agência UVA é uma agência de notícias que funciona dentro da Universidade Veiga de Almeida, né, dentro do curso de jornalismo, e eu coordeno esse projeto em que a gente produz conteúdos noticiosos todos os dias, reportagens, artigos mais curtos, e a gente fechou uma parceria ano passado com a Cris de Sá e o Fim de Jogo para que a gente levasse os nossos meninos, os nossos repórteres, meninos e meninas, para uma apuração, para um dia a dia mais intenso, né? E ninguém melhor de quem está todos os dias com a mão na massa, quem está todos os dias fazendo a cobertura no Twitter, como a Cris e o Fim de Jogo. E tem sido super gratificante para a gente. Estamos super felizes com essa parceria, esse projeto. A ideia é que a gente continue pós-pandemia, né, Cris? E sinto assim, que os alunos aprendem muito com essa didática que não é a sala de aula, né? A didática do dia a dia, na rua, né? Apurando todos os dias informações que são importantes para os leitores, para o pessoal do Twitter, para o pessoal que acessa a agência. Eu vou dar um break aqui, porque o Felipe entrou na sala aqui agora também, então a gente vai trazer ele para cá enquanto a gente está conversando. E acho que a gente queria começar conversando com vocês sobre as experiências que a gente tem tido e como é que isso, de repente, poderia ajudar vocês. Primeiro é que essas experiências são do mundo real, não são do mundo, né? Não é interno, não é o jornalismo interno. A gente teve já algumas coberturas que a gente fez, queria até pedir para o Daniel e para o Luan contarem um pouquinho as dificuldades, mais as dificuldades que eles tiveram, que essas dificuldades podem ajudar vocês também. Entre as coisas que eu gostaria que eles colocassem, e que é o que a gente sempre explica, é o seguinte: como que a gente entra no estádio? Como que você pede um credenciamento? Como você se integra nesse mundo que está acontecendo para você participar dele? E é isso que o Fim de Jogo entrou nesse circuito exatamente para isso. Então, assim, vocês dois, né, Luan e Daniel. Tudo bom, Felipe? Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Então, Luan e Daniel, né? Vocês veem quem vai falar primeiro. Qual foi a coisa que vocês acharam mais difícil quando vocês começaram a participar dessas coberturas reais que vocês fizeram no Fim de Jogo? Então, eu sou o Daniel Fernandes, sou um dos alunos que participou do projeto. E, para mim, a principal dificuldade não foi nenhuma dificuldade, foi uma surpresa, que é a velocidade como as coisas acontecem. Tudo completamente diferente da redação. A redação a gente é acostumado com liga para o entrevistado, espera responder, enquanto isso está fazendo outra coisa. E no estádio ali, na ação de verdade, é bem diferente. Você tem um entrevistado aqui, enquanto isso você tem que escrever, está acontecendo outra coisa na sua frente, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. É uma loucura. Mais adrenalina, né, Dani? Adrenalina.
E você tem que se acostumar com isso, de fazer várias coisas ao mesmo tempo e prestar atenção em tudo também. Acho que foi isso que mais me complicou assim no começo. Depois você acostuma. E Luan, qual foi a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade vai muito também nessa linha, né? De ser esse jornalista multimídia que hoje falam. Porque uma das últimas coberturas que fizemos foi até a gente tinha que escrever, eu tive que escrever e ainda produzir o conteúdo para o Twitter. E aí teve até uma parte lá que a Cris até me chamou a atenção e falou, não pode ficar esse tempo todo, esse intervalo todo, assim, sem postar nada no Twitter, não. E isso eu estava escrevendo o texto. Então, assim, a prática, ela te dá, né, essa dinâmica, essa velocidade que você precisa ter para as coberturas. Acho que foi a maior dificuldade, com certeza. Inclusive, uma coisa interessante para comentar com os alunos é que é o seguinte, quem aprende esse ritmo acelerado desse jeito do esporte, consegue trabalhar em qualquer outra área, porque você vai trazer essa velocidade que você aprendeu para dentro de uma outra cobertura. Se vocês observarem, muitos jornalistas que faziam a cobertura do esporte durante a pandemia, com uma redução da quantidade de jogos e a redução da quantidade de atividades voltadas assim aos jogos, literalmente, eles foram transferidos para a área da geral. Quando você faz isso, eles atuam com a mesma agilidade que faziam antes na área de esporte. Quando você tem, ao contrário, quando você desloca alguém de geral para fazer uma cobertura esportiva, a coisa não é tão simples. Porque a gente já nota quando a pessoa começa a falar na reportagem, fala assim, esse cara não está acostumado a esporte, essa menina acho que nunca cumpriu. Porque existem manias e macetes na cobertura esportiva que são exclusivos da cobertura esportiva. Só que quando acontece ao contrário, a gente é muito mais rápido. Então, assim, eu até estimulo o pessoal da própria agência, né, que tem a turma que não é do esporte, que é a turma que é de outra área, para que experimente, porque vai entender que quando aprender a correr lá, você corre em qualquer lugar. Felipe, você tinha alguma curiosidade para integrar você aqui no nosso bate-papo antes de eu colocar mais algumas outras coisas aqui? Eu queria também concordar com o que eles falaram, essa noção do olhar que a gente tem que ter na pressa que a gente está cobrindo qualquer coisa esportiva. Acho que você tem que ter muito desse conhecimento prévio para você saber o que esperar, sabe? Você vai para a zona coletiva esperar um jogador, você acha melhor ou você esperar ele em outra parte da zona mista, e acho que você saber dessas coisas assim com antecedência, acho que é o mais importante antes de fazer uma cobertura. Interessante, Cris, é que assim, a sala de aula é um ambiente totalmente controlado, né? A gente até, na agência, a gente tem uma prática que ela não é o fim de jogo, mas tem uma produção diária que eles já exercitam um pouco do que eles aprendem em sala de aula, né? A gente tem um timing aí bem curto para a produção das notícias. A gente fazendo essa cobertura da pandemia do Covid, a gente estava com um ritmo de produção bem intenso do noticiário no dia a dia, né? Mas eu percebo que a sala de aula em si, porque a agência ela é uma extensão da sala de aula, esse projeto. Mas a sala de aula, a gente normalmente passa, né, um pouco da teoria, um pouco da prática, de uma forma até um pouco, a gente tenta alertar para a realidade, só que a gente está ali contando o que é a realidade, que é bem diferente deles viverem a realidade estando, né, na linha de frente de uma cobertura, como eles foram. Os meninos, os 3 participaram de coberturas, e lembro que eles comentaram comigo, nossa, o negócio é sério, né? É sinistro, né? É importante que a gente fique esperto. Então, essa experiência a gente só pode proporcionar para eles colocando eles na rua, não tem jeito, né? Colocar na rua é a expressão que a gente usa, né? Mandar o repórter para a rua, quer dizer que ele está indo apurar alguma coisa. Então, percebo um ganho, assim, quando eles voltaram para a redação, percebi que eles estavam muito mais velozes, muito mais atentos, muito mais espertos, com um texto mais próximo do que a gente chama de texto final, né? E isso é muito rico para o aluno enquanto aprendizado. E tem uma questão interessante, que aí a gente vai compartilhando essas experiências que a gente teve com eles, é que você ainda tem uma outra questão associada na cobertura. É porque geralmente quem escolhe esporte é porque gosta do meio, gosta daquela vivência e até acompanha isso antes de você até optar pelo jornalismo, quando você faz aquela opção
quero fazer esporte. Você lidar com, de repente, estar esbarrando com o seu ídolo, né? Está esbarrando com gente que você só via na TV e que era apaixonado pela forma, pelo atleta em si. E aí eu me lembro que assim, a gente conseguiu, aproveitar até para agradecer o Júnior, o filho do Zico, que nos ajudou. A gente tem um trabalho em conjunto com o Jogo das Estrelas também, né? Quem poderia imaginar isso, né? Dizer assim, o Zico, o Júnior, né? Nesse nosso mundo de mídia independente. E a gente teve o aval do Júnior para passar para a assessoria de imprensa para que eles pudessem fazer a cobertura ano passado também do Jogo das Estrelas, né? E aí, como lidar com essa questão? De repente, é o Zico que está passando, é o Júnior que está passando, são jogadores famosos, e aí você tem que... Eu me lembro que eu falava, né, com os dois, que o pessoal que estava cobrindo, falou assim, Cris, é o fulano. Eu falei, presta atenção, esquece que é o fulano, vai lá, tem que falar com ele, que eu não sei o que. Não, tá bom, tô indo. E assim, essa adrenalina, como é que vocês tiveram que lidar com isso, gente? Conta aí. Agora vamos intercalar diferente. Fala o Luan primeiro, Daniel depois e o Felipe depois. Então, eu não participei da cobertura das estrelas, mas você estava no basquete. Das coberturas do basquete. E assim, o Olivinha passando do meu lado, o treinador do Flamengo, o Gustavinho, passando do meu lado, e eu tendo que me conter e fazer o trabalho, né? Então, assim, isso também conta muito. A gente não pode... tem que manter a concentração. A gente não pode se desconcentrar em momento nenhum, porque senão você tá ali vislumbrado, assim, caramba, é famoso, e aí, às vezes, você pode perder uma notícia, uma informação, e, assim, tem que manter o foco, né? Manter o foco. Eu me lembro até que teve um dia que a gente estava que foi nesse do basquete, acho que foi o último jogo, se não me engano, no Maracanãzinho, estava o Daniel e o Luan, e aí a primeira coisa que eu falei para eles também, que é uma coisa que é feita automático pelos estudantes, né? Quando você chega em dupla em algum lugar, e geralmente você não vai estar em dupla de repórter, você vai estar em dupla de cinegrafista e repórter ou fotógrafo e repórter, né? Que é um pouquinho diferente. Mas quando os dois estavam juntos, ou quando acontece isso, a primeira coisa que se faz é vamos junto, né? Então, onde ia um, onde ia o outro. Aí eu parei e falei assim, vocês não vão ficar um do lado do outro? Quer fazer o favor de um para o lado e outro para o outro? Né? Porque cada um pode pegar um ângulo e cada um pode perder um ângulo. E a gente tem que ter também uma visão periférica, né? Então, por exemplo, enquanto você está passando e está filmando o pessoal treinando, fazendo o aquecimento, por exemplo, em quadra, você está passando os olhos assim com a câmera, você olhando por cima do celular enquanto você está filmando, daqui a pouco, eu não sei se vocês lembram, que eu falei assim, gente, olha só, o Flamengo está entrando em campo, vai para o lado de lá, fulano, vai para cá, olha só, a torcida está fazendo isso. E assim, não é só ver, porque eles tinham que ver e tinham que tuitar, porque isso era uma coisa que eles estavam vendo, mas o papel deles era passar essa informação para o público que estava acompanhando a cobertura. E você não pode esquecer, você não pode dar esse break, porque o pessoal quer saber o que está acontecendo, né? Mesmo que seja segundos depois. E eu acho que a gente teve uma experiência muito boa aí nessa área também. Para falar aí, Daniel. Então, eu acho que a principal lição que eu tive nessa parte principalmente do Jogo das Estrelas, é desassociar o torcedor do jornalista. Porque o torcedor fica impressionado muito fácil, né? Chega ali na zona mista, tem o Zico na minha frente, tem o Júlio César, tem o time de 81 do Flamengo, o time de sei lá quando da seleção, e você, claro que impressiona, mas você conseguir manter principalmente a calma e lembrar do que você tem que fazer ali é o mais importante. E não se deixar levar pelo torcedor que existe dentro. Que é difícil. É bem difícil. E tentar fazer ali tentar não, fazer, que não tem muito segredo. Fazer o seu trabalho bem feito, sem se deixar interferir por isso. Fala aí, Felipe. Muito por esse caminho também, sabe? Você, quando chega lá, dá de frente com o Zico, com o Roberto Dinamite, você nem acredita na quantidade de história que está na sua frente, sabe? É muita coisa. Até mesmo a admiração que você tem por outros profissionais de imprensa, você também
tá convivendo com eles lá é algo fantástico. Mas você também tem que aprender a separar as coisas e focar no seu trabalho, na sua pauta, e tentar trazer a sua abordagem também diferente para fazer uma matéria boa. Eu acho Tô que me é lembrando, importante. Cris, Fala. fala. Não, Tô me fala aí, Dani. lembrando que vocês sabem, já contei para vocês aqui, né? Mas estou contando agora para o pessoal que está assistindo. Eu comecei a minha carreira no esporte, apesar de não ser tão fã do esporte como todos os meninos. Mas eu me lembro que quando eu entrevistei o Guga algumas vezes, né? Ele estava super no auge na época de Roland Garros e era um certo ídolo para mim, de certa maneira, né? Eu me lembro que eu fiquei muito nervosa na hora. E acho que o que acontece com a gente é que à medida que você vai se colocando em situações em que você tem que encontrar o seu ídolo, né, ou quem quer que seja alguém que você é muito fã, você vai ganhando uma casca e vai usando uma máscara, né? Como o Daniel falou, não é ali o Daniel fã, é o Daniel repórter. Então, separar essas duas coisas, né? Imagino que para você, Cris, seja até hoje assim, que você é super amiga do Zico, é fã dele, mas ali você está, Cris, fim de jogo, entrevistando, fazendo alguma produção, não é isso? E eu acho que o principal que muita gente que eu vejo dos colegas que não fazem, e que eu vi uma vez um médico contar essa história alguns anos atrás, e quando ele se desarmou para contar as dificuldades que ele tinha, eu falei assim, gente, como é importante para quem está começando ou para quem está querendo entrar na área, você ouvir que quem está na área antes, que teve as mesmas dificuldades, que teve os mesmos problemas, que teve as mesmas situações. Quando você escuta a outra pessoa falar, parece que você diz assim, puxa vida, não sou só eu, que bom. Eu achei que eu é que estava fantasiando um pouco a questão. Então, eu lembro que quando eu comecei, na verdade, eu comecei a minha carreira como jornalista de moda, né? Trabalhei em algumas revistas femininas na época, né? Na época da Bloco Editores, e a minha primeira matéria que foi feita, por coincidência, não foi nada voltada a isso, foi justamente de esporte. Eu fui escalada para entrevistar um jogador, e quando eu cheguei lá, eu fiquei, conforme o jogador ia chegando perto de mim, eu estava na concentração, parada, esperando ele chegar, não tinha quase mulher nenhuma na concentração, né? E aí, de repente, quando ele foi chegando, eu vou até falar para vocês, porque foi o Raul, nessa época, o Flamengo fazia concentração em São Conrado, num hotel em São Conrado, não tinha nada que tem hoje. Então, eles me colocaram numa mesinha no jardim e falaram assim, olha, só um minutinho que o Raul já vem falar com você. Aí eu falei, ok, eu estava com as minhas perguntinhas todas prontas ali, um gravador na mão. Quando o Raul foi chegando, eu falei, meu Deus do céu, é o Raul. O que eu falo? O que eu pergunto? Esqueci tudo. E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fui me acalmando, mas assim, é uma coisa que a gente precisa dividir com quem está começando, né? Para vocês se sentirem confortados e até às vezes de se desarmar e falar isso para quem está falando. A coisa para mim mais surpresa para mim foi quando há poucos dias atrás, e olha que eu já falo com ele, já mando mensagem pelo WhatsApp e tal, mas no aniversário do Zico eu mandei uma mensagem para ele pelo WhatsApp. Até eu brinquei com a família, que eu printei a tela, eu falei assim, olha, não estou mentindo não, viu? O Zico fala comigo pelo WhatsApp. Né? Que é uma coisa comum para os jornalistas famosíssimos que estão nas grandes emissoras, dos grandes portais, e nós somos mídia independente, não somos ligados, que é um outro nicho de mercado que vocês precisam apostar. Né? Eu mandei uma mensagem para ele, obviamente, não só mandei porque eu achei que eu deveria mandar a oportunidade de mandar um parabéns para ele. E aí, 2 dias depois, ele me manda uma mensagem pedindo desculpa porque não tinha me respondido. Falei, pô, Zico, não tem que me pedir desculpa, né? Só de você estar respondendo para mim, dizendo que você viu a minha mensagem, para mim já é o meu presente de aniversário, não eu dando parabéns para vocês, né? Então, eu acho que compartilhar esse tipo de situação é importante para vocês poderem lidar com isso de uma forma melhor. Enquanto vou explicar uma outra questão aqui para vocês, eu vou aproveitar e lançar a pergunta para vocês três sobre qual é o que vocês acham que é a maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho nesta área. Enquanto vocês estão pensando no que vocês vão responder, eu já vou falando para o pessoal que assim,
hoje a gente tem outros caminhos, né? Os caminhos não são só as grandes emissoras, não são só os grandes portais. Vocês têm possibilidade de fazer treinamento e para experimentar em coisas próprias, não só as redes sociais, mas ter um blog, criar um blog gratuito, uma série de outras questões nesse sentido que vão trazer experiência para vocês. E na hora que vocês tiverem que entrar em alguma disputa de fazer algum teste, alguma coisa, com certeza tudo isso vai pesar. Né? Então, se, por exemplo, vocês chegarem e disserem assim, não, eu conheço bem o WordPress, dá para eu fazer as postagens, não, eu consigo fazer a postagem da rua. Ah, não, pode deixar, eu sei que tem categoria, editoria e etc. Né? Então, são terminologias que talvez me fizessem escolher um profissional para trabalhar comigo, mais do que se ele soubesse passar todos os times, todas as escalações de todos os times que estariam na final do Campeonato Carioca, por exemplo. Né? A gente, como está quase chegando aqui, estamos entrando na reta final aqui dos 9 minutinhos, queria que vocês três falassem o que vocês acham que é a maior dificuldade para entrar nesse mercado. Pode ser? Pode. Então, acho que tem a questão da grande mídia, ela está com uma disputa muito grande assim por vagas, por espaço mesmo, mas, por outro lado, tem essa questão das mídias independentes darem um espaço para qualquer um que quiser mostrar sua versão de criar conteúdo. Então, eu acho que tem muito disso. Por um lado, as mídias independentes, às vezes, quando você começa, você vai carecer de uma estrutura, até de uma maior possibilidade de gerar receita, né? Mas, por outro lado, também vai ter essa liberdade e até uma certa visibilidade, né, pelo seu conteúdo, se você conseguir achar seu público-alvo e fazer seu conteúdo pensando nele. Luan? Eu acho que assim, essa questão que você falou é muito importante mesmo, né? Produzir, né? Eu tenho aprendido muito isso e até acho que essa pandemia, né, a gente pode até tirar isso também, né, como lição, né? Produzir conteúdo de forma assim, que você tenha que ter a criatividade, que você também que vai ser importante para o seu portfólio, né? Porque às vezes a gente acha, vou fazer jornalismo, quero ir para Globo, para Record, para Band, mas aí a gente não tem assim nada. A gente não tem, não produziu o quê? Sabe fazer o quê? Mexer com tal ferramenta. Então, acho que a principal dificuldade do mercado hoje é a qualificação, né, do profissional. Então, a gente tem que buscar essa qualificação. E hoje, assim, com as redes sociais, com a internet, acho que tem essa facilidade. Acho que dá para a gente aprender, né, e produzir, para quando chegar numa vaga, né, no processo seletivo de estágio, a gente já ter essas qualificações e ter mais chance de passar. Eu acho que é isso. Daniel? Eu acho que, como o Luan falou, o mais importante é você continuar produzindo, mesmo de forma independente, até porque a mídia independente ela vem crescendo nos últimos anos, assim, e a grande mídia, vamos dizer assim, ela é bem difícil de entrar. Então, o caminho da mídia independente parece ser bem promissor, até para quem tem menos recurso financeiro mesmo, e dá uma possibilidade de dar para o público uma visão diferente, que não é aquela que a grande mídia mostra, que muitas vezes ela é unilateral. E isso é até uma coisa bem interessante que o próprio fim de jogo faz, que é mostrar um lado que a mídia não mostra, que é da torcida, de como está a entrada nos estádios. De vez em quando tem um flash ou outro mostrando isso, mas não é o foco assim no torcedor. Então, esse tipo de coisa, na minha visão, dá o diferencial da mídia independente, que pode ser uma boa plataforma para o crescimento da sua visibilidade. Para você fazer uma... Eu ia pedir os seus conselhos, Dani. Agora é com você. Eu costumo dizer para eles que quando a gente estava na faculdade, né, a gente produzia um veículo impresso que rodava no mimeógrafo, xerocava, um fanzine, né, a gente chamava de fanzine. Hoje eles têm tantas ferramentas disponíveis e tantas redes, né, que o trabalho não pode, o material que é produzido tanto nos períodos da faculdade quanto os projetos independentes, não pode ficar na gaveta.
Acho que vocês têm mais é que se soltar e aproveitar essa oportunidade, essa quantidade imensa de ferramentas e colocar o projeto de vocês no ar. E quem sabe empreender, fazer projetos independentes, né? Porque o consumo de conteúdo ele cada vez tem sido mais difuso, né? Tem sido mais disperso. Tem muita gente muito interessada em nichos muito específicos, né? Então sempre apoio vocês nos projetos independentes de vocês. O Felipe mesmo fez uma grande reportagem multimídia como projeto de TCC, que eu falei para ele, tem que colocar isso na web, não vai fazer uma reportagem e guardar isso na gaveta, não faz sentido, né? Então eu diria isso, coloquem os projetos para correr o mundo. A gente tem uma possibilidade muito grande de criar espaços agora, de fazer uma formação de perfis. Vocês podem ir vendendo essa imagem, que não é uma coisa que seja rápida, é uma coisa que é lenta. E agora a gente brinca, que eu fiz um texto recentemente que a gente brinca que é exatamente isso, a gente tem permissão de errar, porque de repente todo mundo está falando assim, não tem jeito, eu tenho que entrar nessa. Esse é o pior momento, sabia? Porque quando você diz, gente, essa é a hora, eu preciso entrar nesse negócio, é muito diferente do que você se vê obrigado a entrar porque você não tem saída. Então, quando você vê... porque o que acontece? Quando você é obrigado, você não tem paciência para aprender, você não quer experimentar nada, você não quer testar nada. Já quando você tem essa vontade, você faz muitas experiências e aí você pode criar novos caminhos. Gente, eu queria agradecer muito esse nosso bate-papo. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar ainda ao longo do tempo. A gente vai repetir essas conversas. A gente até convida os estudantes, né? Porque é uma área que a gente sempre gostou de investir. E essa parceria com a Veiga está sendo maravilhosa para mim, porque a minha geração me acha louca e vocês me acham normal. Então, eu prefiro estar muito mais com vocês do que vocês embarcarem nas minhas maluquices e a gente fazer essas experiências. Agradece, Cris. Só aprendizados incríveis que os nossos alunos têm tido com você, né, com essa troca. Então, a gente é que fica muito feliz de fazer parte do Fim de Jogo de alguma forma, né? Ensinar mais para essa galerinha aí que daqui a pouco vai estar cada vez fazendo esse projeto e outros crescerem ainda mais. Quero ser madrinha de todo mundo aí quando entrarem na área, viu? Você pode dizer assim, a tia Cris, viu? Gente, obrigada. Querem dar um tchauzinho, alguma coisa? Que a gente está fechando, encerrando o nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer a Cris, a Dani também, por ter ensinado muito a gente. E é um aprendizado muito grande, né? Praticar, produzir é o que vai formar a gente, é o que vai fazer a gente o melhor profissional lá no futuro. Então, é só agradecer muito. Dani? Aliás, Daniel, né? Daniel. A gente diferencia assim. Eu queria agradecer também vocês duas, Cris, Dani. Vocês ensinaram, vocês, a agência Fim de Jogo, ensinaram para a gente coisas que sozinho não dava. Sozinho a gente não faz nada, no jornalismo muito menos. Então, agradecer por isso e pela chance aqui de falar um pouquinho para todo mundo ouvir. E agora você tem 30 segundos para falar. Vai lá, Felipe. Também não posso deixar de agradecer a oportunidade de participar aqui, a oportunidade de ter ido no Jogo das Estrelas. Agradecer a Dani também pela paciência nesse tempão de agência. E é isso. Gente, obrigada então pela companhia. Agora a gente tem intercalados assim vídeos de bate-papo, torcidas, bastidores. E aí continuem aqui no canal do Fim de Jogo, tá, gente? Obrigada. Vida longa ao Fim de Jogo!